Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos. Eu, anteontem, na mesa do Cordeiro, estava conversando com o nosso querido irmão Marcos e emulou no meu espírito esse tipo de coisa, né? De falar para os irmãos um pouco acerca de Jerusalém. Tem muita gente indo para Jerusalém, querendo ir para Jerusalém, querendo ser batizado no Jordão, né? Aí, queria mostrar para essas pessoas como é que a Escritura diz, o que a Escritura diz acerca disso, né? Interessante isso, né? No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, começa Paulo dizendo assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que ele está querendo dizer com isso? Que os Gálatas tinham entrado na graça de Cristo, eles tinham crido no perdão de Deus, que é Cristo, e começado o novo nascimento, quer dizer, feito o novo nascimento. Porque esse é o portal do novo nascimento, é crer no perdão de Deus. Se você não crê, você não ingressa no reino de Deus. Então, ele ali estava mostrando, vocês já entraram, por que se afastaram? Então ele diz assim, 20, eu bem quiser estar presente convosco agora, e mudar o tom da minha voz, porque ele estava perplexo, ele estava passado, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Então o que ele está querendo dizer? Vocês estão na graça, aí estão querendo voltar para a lei, por quê? Vocês não seguem a lei? Como é que vocês estão querendo voltar para uma coisa da qual vocês vieram, saíram dela para entrar na graça maravilhosa, agora estão querendo voltar de novo para lá? Aí ele explica melhor, 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Quem era o filho da escrava? Era Ismael, o filho de Agar, e o da livre era Isaque, filho da promessa. Então ele diz assim, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então perceba, quando nós nascemos na carne, nós nascemos segundo a escrava. Mas quando a gente nasce de novo e crê no perdão que Jesus Cristo trouxe a cada um de nós, para toda criatura existente na face da terra, todos são dele, porque ele morreu por todos. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Então, quando você crê no perdão de Deus, você abre o portal e entra no reino, percebe? É preciso crer. Por isso que ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Qual é o batismo? O batismo é que o seu espírito passa a ser santo. Ele tem um selo da promessa. O selo da promessa é colocado sobre você. E o seu espírito passa a ser igual ao Espírito de Deus. Porque ele estava dentro de você, sempre esteve. Mas ele estava embotado, ele estava apagado. Quando esse selo é colocado, ele brilha como uma estrela e começa a pulsar dentro de você. Aí esse é o novo nascimento. Você está livre porque você creu naquele que Deus enviou, que foi o Cristo dele. Então, seguindo, 24, o que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são 2 pactos. Olha, ele está explicando. 2 pactos. Qual era o primeiro pacto? Era o Velho Testamento. E o novo pacto é o Novo Testamento. Um do Monte Sinai, que dá luz a filhos para a servidão. E que é Agar. Olha só, ele está explicando direitinho. E os nossos irmãos não leem. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Olha só, a Jerusalém atual é escrava, perceba, pois é escrava com seus filhos. Está escrito aqui, ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Então, se você visita Israel, amado, se você visita a Jerusalém, na verdade, o que você está fazendo? Você é o filho da escrava que está indo lá visitar sua mãe. Percebe o que está acontecendo hoje?
É sério, isso é grave, porque você está sendo enganado por essas pessoas inescrupulosas que só querem ganhar o teu dinheiro. Ganhar o teu dinheiro com a viagem, ganhar o teu dinheiro com cursos, ganhar o teu dinheiro com uma série de coisas, para que você esteja na servidão. Entenda, a pessoa que está dentro da religião é uma pessoa servil, por isso que ele é servo de Deus. Os outros são filhos. Perceba a diferença que há nisso. Não fique triste, chateado comigo, não. Apenas acorde e saia disso, enquanto você pode. Ora, esta Agar, então ele falou, mas a Jerusalém que é de cima é livre. Quem é a Jerusalém de cima? É a Jerusalém celestial, a qual é nossa mãe. Paulo falando, a qual é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Quem era essa? Era Sara, a mulher de Abraão, a verdadeira mulher de Abraão. Que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que as da que tem marido. É meio complicada essa fraseologia, eu tive que ler devagar, porque senão eu ia gaguejar aqui. Então está escrito, alegra-te estéril, que não dás à luz. Então quem era? Sara. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Quer dizer, a mulher que é estéril não está de parto. Porque mais são os filhos da desolada, quer dizer, daquela que tem a abominação desoladora, aquela que não crê, né? Do que as da que tem marido. Ou seja, daquela que está se casando com o noivo. Quem é que está se casando com o noivo hoje? É a noiva gentílica, porque a noiva judia colocou Cristo na cruz e ela perdeu o marido. Então, se você continua seguindo a essa Jerusalém terrestre, você está seguindo a mulher que não tem marido, da mulher que foi desolada, que foi abandonada no altar. Perceba! Jerusalém terrestre foi abandonada do altar. Entenda bem, amados, a gente não tem nada contra o povo que vive lá. O povo que vive lá é um povo abençoado, o qual Cristo também morreu por eles. E nós temos o maior carinho com esses irmãos, como temos com todos os nossos irmãos. Com os chineses, com os coreanos, com os árabes, com todos eles, porque Cristo morreu por todos. Então a gente não tem nada contra os judeus, muito pelo contrário. Temos tudo a favor, mas não vamos ficar indo lá para gastar o nosso dinheiro com coisas de uma Jerusalém deposta, de uma Jerusalém que perdeu o marido, de uma Jerusalém que perdeu Cristo como um todo, como marido, mas não individualmente. As pessoas de Israel, elas todas, Cristo morreu por elas. Então elas têm direito à salvação perfeitamente, perfeitamente. Então olha lá, prosseguindo mais um pedacinho. Ora, vós, irmãos, sois da promessa, como é Isaque, o filho da promessa. Então, nós que nascemos na graça, e todos aqui nascemos na graça, não nascemos na lei, nós somos Isaques. Todos nós somos Isaques. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Então o que é que acontece? Aqueles que estão dentro das religiões e que estão seguindo a lei mosaica e que estão na carne, eles perseguem os espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que Paulo foi perseguido, foi morto, Pedro foi perseguido, foi morto. Por quê? Porque o filho da escrava perseguia o filho da livre. É isso que ele está falando. Isso foi assim no passado e continua sendo assim hoje. Tem pessoas que entram, por exemplo, às vezes na sala, na mesa do cordeiro, para falar besteira. Algumas vezes aconteceram, mas sabe o que acontece? Eles não resistem, porque nós não falamos nada contra eles. Muito pelo contrário, nós falamos de Cristo, nós não falamos contra pessoas. Então ninguém pode se ofender se eu não falo contra a pessoa. Eu falo contra a religião. Eu não tenho nada contra a pessoa, respeito a pessoa, mas eu não sou obrigado como é que se diz assim, a concordar com a crença dela. Eu posso respeitar ela, não a crença dela. Aquilo que ela crê não é importante para mim. Ela é importante para mim, porque Cristo morreu por ela. E eu olho para ela e vejo o modelo perfeito de Deus para aquela pessoa. E o modelo perfeito de Deus para aquela pessoa, como também é para mim, o mesmo modelo, é Cristo.
Porque nós vamos chupar da mesma seiva, da árvore da vida que é Cristo, e nós somos as outras árvores do paraíso, percebe? Então nós temos que compartilhar tudo com todos, são todos irmãos. Percebe o que é ser árvore do paraíso? É poder compartilhar da mesma seiva, da seiva da boa oliveira que é Cristo. Então todos estamos ali tomando da seiva, onde não haverá morte, onde não haverá doença, onde não haverá pobreza, onde não haverá desgraça, nada disso, amados. Perceba, mas é preciso mudar a mentalidade, é preciso crer no perdão de Deus, porque esse é o portal. Esse é o portal que leva ao céu do entendimento. O céu não é lá em cima, não. Já expliquei isso de novo. Lá em cima é firmamento, abóboda celeste. Céu é aqui dentro da cabecinha da gente. Céu é o lugar alto do entendimento, onde mora Cristo e Deus. E terra é o lugar mais baixo, aonde os pensamentos do homem estão compactados. Por isso que Deus disse que no princípio Deus criou os céus, que é o lugar alto, e a terra, que é o lugar baixo. Tá certo? Agora, o homem espiritual, ele tramita entre o céu e a terra. O homem natural está só na terra. E Cristo está só no céu, junto com Deus. Tá certo? Esse é o entendimento daquilo que está escrito. Porque é preciso ler com entendimento, amados. Não adianta ler de uma maneira carnal, ficar indo para a escola bíblica, que a pessoa que está lá, ela vai te ensinar a letra. Ela não vai te ensinar o espírito. Porque o espírito só entra em você, entrar no sentido, não é no sentido assim de entrar como se fosse uma alma penada que está entrando dentro de você, como as pessoas acreditam, não. Não é assim, entenda. O Espírito Santo está dentro de você. Ele é a parcela divina da qual você anda, respira, conversa com seus irmãos. Esse é o Espírito de Deus, porque só há um Espírito. Tudo é um, amado. Há um só Espírito, uma só fé, um só batismo, tudo é um. Então, o Espírito de Deus está dentro de você, mas ele está meio apagadinho ali dentro de você, porque você ainda é o Senhor da sua vida. É preciso você crer no perdão de Deus, que veio através de Jesus Cristo, para que essa estrela volte a brilhar, e que o Deus que está dentro de você comece a colocar a palavra que é Cristo, para borbulhar dentro de você, como um rio de águas vivas. O rio de águas vivas vem borbulhando, então a palavra vai saindo de dentro de você. É por isso que eu falo. Não é porque eu sou falador, porque eu sou enxerido, não. Porque eu conheço a Bíblia, até conheço, claro, eu estudei para isso. Mas muitos não estudaram e sabem tanto quanto eu. Interessante isso. Isso é interessante. Mas não é pela ignorância que Deus abençoa. Não é assim que funciona. Deus abençoa aqueles que creem e não aqueles que são ignorantes. A pessoa é ignorante porque ela quer ser ignorante. Porque se ela estudar, ela deixa de ser. Não é verdade? Então a gente tem que explicar isso. Então assim, quem diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso não é verdade. Ele está dizendo aqui que isso não é verdade. Então, o reino de Deus está disponível a todos, perceba, a todos. Só basta uma coisa, amados, só basta crer no perdão de Deus, que é Cristo. Porque a palavra já confirma, a palavra de Deus que está saindo agora da minha boca. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E tirou. Ele tirou o pecado do mundo. Agora, mas por que tem tanta gente que comete erro? Porque ainda não mudou a sua mentalidade. Então continua com a mentalidade pecadora. É preciso mudar a mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você passa a praticar obras para a vida eterna. Você começa a praticar o fruto do Espírito e deixa de praticar o fruto da carne. Então aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais. Mas não é por esforço próprio. Não é você querendo parar de matar, parar de roubar, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não é assim. A religião ensina assim, mas não é desse jeito. É Cristo quem nos corrige. Por quê? Porque Ele está dentro de nós e Ele é a palavra de Deus. E quando nós somos confrontados nas nossas atitudes, que muitas vezes erramos primeiro, né? Aí a palavra vem e nos confronta. Aí a gente fala: caramba, eu errei nisso aqui com o meu irmão. Então vai lá e se conserta com ele, é o que diz a palavra. Aí você vai e se corrige com ele, quando é possível. Mas quando não é, você vai morrer por causa disso? Claro que não.
Você ora aqui dentro, fala com Deus aqui dentro da sua mente. A sua mente é o seu quarto, é o lugar secreto. Aí você fala com Deus: Deus, eu tentei, mas eu não consegui me reconciliar com o irmão. Eu acho que eu fiz uma coisa muito grave para ele. Então, Senhor, eu vou me conformar, porque eu tenho certeza que Tu, que habita em mim, sabe da intenção do meu coração. E essa intenção é de reconciliação com o meu irmão, com tudo e com todos. Só isso, irmão. Uma oração simples, uma coisa falada para dentro de você e que coloca você no estado de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Você não está arrependido? Tá. Então chegou o reino já está em você. Percebe? É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Não sejam tolinhos, não fiquem fazendo viagem à toa para Israel, gastando seu dinheirinho com coisas que você podia gastar melhor, com a sua família, com seus amigos, causando alegria às pessoas que estão à sua volta. Deixa de ser carrancudo de todo dia ir para a igreja é dentro de você, amado. Para com isso. Seja feliz com a sua esposa, seja feliz com seus filhos, dê alegrias a eles, dê presentes a eles, entendeu? Se está sobrando um dinheirinho, dá um presente para ele, não fica levando dízimo para a igreja não. A igreja, ela quer se sustentar, ele que se sustentem. Tá certo? É assim que funciona, irmão. Se você faz questão de dar, amém, dê. Mas se você não faz, se você já percebeu que o perdão de Deus te tornou livre, você faz conforme a vontade de Deus dentro de você. Tá certo? Não estou incentivando a você a não ir lá, a não dar, a fazer isso, fazer aquilo. Não. Quem sou eu para lhe ditar ordens? Eu não sou seu escravizador. Eu não sou seu tutor, eu não sou seu mestre, eu não sou seu pastor, eu não sou nada seu. Eu sou seu irmão, alguém que é igual a você, que tem os mesmos direitos no paraíso que você. Então, o que eu quero é apenas que você reflita e tome a decisão certa. Apenas isso. Que você pense e veja na onde você está se metendo. O que você está fazendo. Porque isso faz com que você deixe de usufruir o céu na terra hoje. Isso é o que acontece, porque você continua sendo escravo de homens, você continua sendo filho de Agar. Enquanto você vai para Jerusalém, que não seja apenas por turismo, eu vou passear lá e volta, tá bem. Como você vai à Disney, como você vai ao Japão, né? Você pode ir a Jerusalém da mesma maneira, mas só por isso. Não por causa de endeusar aquela cidade, porque ali não está a salvação. A salvação veio dos judeus. Quem é o judeu? Os judeus que vieram. É Paulo, é Jesus. Essa é a salvação que vem dos judeus espirituais, não dos judeus carnais. Os judeus carnais, eles são um exemplo como seres humanos, mas não um exemplo espiritual a ser seguido. Percebe, irmão? É isso que eu tinha para compartilhar no dia de hoje com os meus amados, tá certo? Então, nós somos livres da escravos, mas nós estamos vivendo a livre. Então, graça e paz seja com o espírito de todos os meus irmãos. Amém? É só até aí, meu irmão. Graça e paz.